Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Jornada Bíblica. E nesse episódio, pessoal, iremos refletir sobre os livros de Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, comumente nomeados de profetas menores. E uma coisa que me chamou muita atenção na leitura desses livros da Bíblia é que todo livro de profecias, todo livro profético, aponta para um único rei, aponta para o único Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E é impressionante como redenção de um povo, redenção de um comportamento, redenção de uma mentalidade, redenção de um comportamento está comumente entrelaçado em todos esses livros. E no livro de Daniel é interessante porque a gente verifica a história de 4 sacerdotes de Deus, o próprio Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que outrora vão se infiltrar na Babilônia e receber outros nomes. Daniel se torna Beltesazar, Ananias se torna Sadraque, Misael se torna Mesaque e Azarias se torna Abednego. E enquanto Daniel obtém um cargo elevado lá no governo babilônico, porque ele tem o dom de interpretar sonhos, e o rei da Babilônia se interessa muito por esses dons que ele tem, acaba dando um cargo de um certo privilégio no governo a Daniel. Já Ananias, Misael e Azarias já pelejam um pouco, e é interessante pontuar a história desses 3, porque em um determinado momento o rei Nabucodonosor faz uma estátua gigante, representando ele, o poder dele, o ego gigantesco dele, tudo dele, gigantesco. E ele ordena, a todos ali da nação que reverenciem, a sua estátua. E os 3 ali se negaram a reverenciar a estátua. O rei logo fica chateado e fala, tá bom, não querem reverenciar o meu superpoder, então vai todo mundo para fornalha ardente. Joga os 3 na fornalha ardente, esquenta ao máximo. Só que é coisa linda, A gente agradece demais ao Senhor por todos esses milagres e todo esse cuidado que Ele tem de nós. Nenhum dos 3 é minimamente afetado pelas chamas. E o rei, quando avista de longe, ele não avista apenas os 3 que foram jogados na fornalha, ele avista uma quarta pessoa, um quarto homem. E ninguém menos do que o nosso Senhor Jesus Cristo, estava com eles. E vocês observam que o Messias ainda não tinha vindo para cá, para nos salvar. Ele estava ainda, no mundo celestial, ao lado de Deus Pai. E ele se fez presente. Ele se fez presente e salvou os 3 irmãos da tribo de Judá. O rei então se impressiona muito, pede para eles recuarem, saírem da fornalha. E em reverência ele reconhece a autoridade de Deus, o único Deus verdadeiro, e dá aos 3 cargo ali no exército e não interfere mais na vida deles. É interessante porque em meio a tanta coisa que acontece, Nabucodonosor acaba por reconhecer a grandiosidade de Deus, acaba por reconhecer que Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra, e que somos criaturas feitas por Ele para cuidar desse mundo que Ele também criou. E é interessante porque mais para frente, já depois do reinado de Nabucodonosor, quando ele vem a falecer, o seu herdeiro, o Dário, o rei Dário, ele começa a se incomodar com Daniel por conta dessas suas interpretações de sonhos e tudo, que chega a confrontar o próprio poder do rei Dário. E aí o rei Dário, irado e não convencido das palavras de Daniel, joga Daniel na cova dos leões. E é massa porque muitos outros já foram jogados na cova dos leões e todos eles tinham sido dilacerados. Não é o que acontece com Daniel. Daniel chega lá, o anjo, que provavelmente foi o anjo Miguel, desceu dos céus, enviado por Deus, enviado por Cristo, amansa todos os leões. Daniel passa lá uma semana, se eu não me falha aqui a memória da leitura, passa lá um bom tempo. E aí depois os soldados vão lá ver como é que tá Daniel. Nada, tava lá de boa, os leões estavam lá de boa também, estavam fazendo nada e é isso. Simplesmente ali
Ele estava em oração, se conectando com Deus, ficou tranquilo. Assim como Nabucodonosor, o rei Dário se convence, né, de que Cristo é o único Deus soberano e solta Daniel. E é muito bonito porque no fim desse livro ele tem o vislumbre do Apocalipse, né? Ele tem o vislumbre da Terra Prometida, ele tem o vislumbre da Nova Jerusalém, né, dos novos céus e nova terra. E ele vê Deus governando e o seu povo junto a ele, o adorando, né? A terra completamente redimida e a conexão perpétua entre Deus e o povo de Deus, né? Que ele chama carinhosamente de filhos. É interessante porque essas visões apocalípticas, essas visões do novo reino, né? Da vinda do reino que está aqui e que estará aqui, ela é vislumbrada por todos esses livros dos profetas menores, que no próprio livro de Oséias, né, no capítulo 8, ele fala do castigo, né, do castigo que Israel vai sofrer, do arrependimento que o povo de Israel precisa ter para voltar a se conectar com Deus, né? Você pega aí momentos bíblicos que o povo estava muito rebelde, que o povo estava muito desconexo, que o povo estava idolatrando escultura, né? Idolatrando Baal, idolatrando todo o reino das trevas mesmo, né? Eu estava completamente dilacerado e corrompido. E o profeta Oséias, ele profetiza, né? Que o castigo está próximo, arrependam-se, arrependam-se, o castigo está próximo. E a gente vê a ira de Deus, né? A mão de Deus, né? O dia do Senhor, que também é dito, né? Chegando e esmagando completamente a sociedade, mas com a promessa de que haverá a redenção, né? Haverá a cura, haverá a salvação, mas que não seria naquele momento, né? Em que o povo estivesse rebelde, estivesse focado muito em si e esquecendo que há um Criador que cuida de tudo, que nos ama e que nos quer perto dele. E aí, falando em dia do Senhor, no 2º capítulo de Joel, o dia do Senhor, Joel fala justamente da cidade de Sião, né? Fala da cidade que será devastada, né, por cavalos, como se fossem jogados exércitos, né, na cidade de Sião, exércitos inimigos, e que ali estaria sido representado como se fosse uma praga, como se fosse, né, uma destruição mesmo, um castigo, né, de Deus enviando para aquele povo que estava em rebeldia, que estava desconexo, né, ao seu Criador, desconexo a Deus, e que ele iria mandar esse grande exército para punir, né? Já que os corações estavam muito endurecidos e que eles estavam vivendo uma vida completamente rebelde mesmo, né? Desconexa com o Senhor. Mas também no livro de Joel fala da misericórdia do Senhor, fala da compaixão de Deus. E aí vocês veem realmente esse padrão, esse encaminhamento, esse direcionamento de Deus em todos os livros dos profetas menores, que vem o castigo, ele avisa sobre a teimosia, ele avisa sobre a rebeldia, avisa que vai castigar, castiga, e depois vem a misericórdia e a redenção de Deus sobre o seu povo tão querido e tão amado. Que inclusive está confirmado em Amós, capítulo 5, que ele fala: busquem o Senhor e vocês viverão. E assim Deus vai falando com o seu povo, Deus vai falando conosco e alimentando isso no nosso coração, ele vai nos guiando, ele vai nos fortalecendo. E por mais que a gente tenha esse pecado, né, dentro de nós por conta da nossa natureza caída, né, desde a queda no Éden, a gente vê que Deus, ele entende, ele nos ama, ele nos ampara e sempre está nos buscando para perto dele de novo, que é o estado original que a gente deveria ter, mas que a gente acaba perdendo isso, né, no meio do caminho. Aliás, no meio do caminho não, né, porque o caminho é o nosso Senhor, ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente perde na jornada e acabamos indo para o reino das trevas. No livro de Obadias a gente vê uma profecia interessante,
Porque até então a gente estava vendo o castigo no próprio povo de Deus, rebelde, né? Se fala muito que o povo de Deus que está se rebelando vai ser castigado, vai sofrer. Já no livro de Obadias é interessante, porque é um livro muito curto, só tem um capítulo, é o livro mais curto do Antigo Testamento, acho que da Bíblia toda, na verdade. E Deus fala justamente do reino de Edom, né? Que se separa de Israel lá atrás, na época de Jacó, na época de Abraão, né? Que tem a separação da família, né? A família é rachada ao meio, basicamente. E o reino de Edom nunca quis, né, se reconectar a Deus. E no livro de Obadias ele fala que também o reino de Edom, né? O povo de Edom também vai sofrer caso fique longe, né, do Senhor e não tenha a sua redenção. Por mais que haja, né, perante décadas e centenas de anos, a culturalização desse povo, né, que acabou se acostumando a viver afastado de Deus, Deus também avisa que haverá castigo para eles. E fala, né, no próprio capítulo, né, versículo 8 e 9, naquele dia, diz o Senhor, destruirei os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Versículo 9, os seus valentes, ó Temã, ficarão apavorados, para que do monte de Esaú todos sejam exterminados pela matança. Então você vê que o castigo ele está presente, né? É um dos atos de Deus, mas só se a gente não estiver conectado a ele. Quando a gente volta, quando a gente entra em redenção, quando a gente entende que a gente precisa negar a nós mesmos para voltar aos braços do Pai, e fazer de tudo para agradá-lo, lutar contra o pecado com todas as nossas forças, que o Espírito Santo, né, uma vez redimidos, que o Espírito Santo agora morando, fazendo morada em nós, ele vai nos fortalecer para lutar e para vencer essas batalhas contra o pecado. Aí sim Deus começa a dar o amparo, a nos proteger, a nos guiar. É assim que as coisas são, entende? Partindo aqui para esse livro que eu acho sensacional. É um livro que inverte um pouco, né, a ótica das coisas. É o livro de Jonas, porque mostra o profeta rebelde, né? Normalmente você vê o profeta ali, que é aquele cara que está sempre conectado a Deus, é um cara redimido, é um cara purificado. Já o Jonas não. O Jonas, ele é um profeta rebelde que ele não quer atender o chamado de Deus de jeito nenhum. E Deus, ele vai controlando ali a situação para que a profecia seja cumprida, que a vontade seja cumprida. E é interessante que Jonas é chamado a pregar em Nínive, que é uma cidade também completamente afastada de Deus, completamente perdida. E Deus, ele quer redimir também esse povo, como redimiu a nós, né, os gentios, e o povo que não necessariamente tem aquela linha israelita, né, a linha de Israel, a linha, né, do Éden, né, ali a linha original. E ele quer redimir o mundo inteiro. E aí ele manda Jonas para Nínive. E Jonas não quer ir para Nínive, porque ele não gosta do povo de Nínive. Ele acha que o povo de Nínive não é digno de receber a salvação, de receber a redenção. E ele sai fugindo, entra num barco, vai para lá e cai uma tempestade. Aí ele reconhece que talvez tenha sido por conta da desobediência dele. Aí joga ele no mar, aí um peixe gigante, talvez uma baleia, sei lá, come ele, aí cospe ele lá em Nínive. Que é Deus falando, né? Vai lá pregar, vai salvar a galera lá, assim, salvar entre aspas, né? Vai avisar para que eles tenham a redenção e tal. Aí ele acaba indo para lá, fala 3, 4 palavras, tipo, se arrependam, porque senão Deus vai castigar. Aí, pouca coisa assim, o rei lá de Nínive já se redime, bota pano de saco, fala para todo mundo se arrepender, fazer jejum. Os animais também, vaca, cavalo, cachorro. Esse livro é sensacional. Redenção total, saca assim? Redenção total. Animais, plantas, é todo mundo redimido lá. E Jonas, ele fica chateado, porque ele fala, Deus, eles não merecem, porque o Senhor fez isso e tudo mais. E cabe a reflexão que às vezes esse Jonas somos nós, né? O povo redimido de Deus, que se posiciona dessa forma. A gente acaba em alguns momentos achando que só a gente merece. Só que na verdade é o contrário, ninguém merece. Nós somos os piores. Esse é o ponto. Nós somos os piores. E a gente tem que fazer a misericórdia de Deus, a palavra de Deus chegar em todo mundo, porque Deus quer redimir todo mundo.
mas para que a obra seja feita, ele nos incumbiu dessa missão, nos santificarmos a cada dia e pregarmos o evangelho, pregarmos a boa nova. E é legal a leitura no livro de Jonas por conta dessa ótica, né? Que às vezes a gente se vê sendo muito Jonas, né? Simplesmente deixando de lado e, eles não merecem, eles não conhecem o Senhor, deixa pra lá. Quando na verdade a gente é chamado para fazer o oposto, né? Fazer justamente o que ele pediu para Jonas fazer. Pregar em lugares que a palavra do Senhor ainda não entrou, né? Os corações, né, das pessoas ainda não foram transformados, né, para receber a palavra de Deus. E eu acho que dos profetas menores, esse foi o meu livro favorito, assim, eu gostei bastante dessa leitura. E para fechar essa parte 1 aqui dos profetas menores da nossa jornada bíblica, a gente finaliza com Miqueias, que profetiza literalmente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele profetiza o nascimento, profetiza o seu reinado, profetiza os seus feitos e profetiza a redenção total do mundo, né? Quando ele vier em sua forma plena, né? Em sua plena justiça, em sua plena luz, ele vai nos redimir, ele vai nos salvar e vai nos levar aos seus braços para que estejamos conectados com Deus plenamente. Talvez junto a Isaías e Daniel, de certa forma, tenha sido o livro aí mais enfático, né? Da vinda do Messias, do seu reinado e da salvação total, né? Do mundo. E finalizo esse vídeo, pessoal, com a leitura de Miqueias, capítulo 5, versículo 4 e 5. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora ele será engrandecido até os confins da terra, e ele será a nossa paz. Meus irmãos, que a paz esteja convosco. Deus os abençoe e que o nosso Senhor Jesus Cristo guie os nossos passos, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há mais o que comentar, não há mais o que argumentar, não há mais o que falar. Se Ele é o caminho, a verdade e a vida, a gente deve segui-lo. Porque quando a gente conhece a verdade, ela nos liberta. Quando a gente segue o caminho, ele nos redime, nos direciona. E quando a gente está com a vida, a gente está vivo. Beleza? Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, que irá finalizar esse primeiro apanhado, esse primeiro estudo do Antigo Testamento. Deus os abençoe, meus irmãos.